Fala galera, sejam bem-vindos a mais um React aqui no canal do Mundo Trio. Eu sou o Gabriel Nogueira e hoje eu vou reagir ao vídeo do Fernando Rianho, Bike Fitter, fazendo o feat de ninguém mais, ninguém menos que Miguel Hidalgo. Esse feat foi feito antes do 70.3 Brasília, nas duas bikes do Miguel, então ele fala um pouquinho das diferenças e tudo, mas é um vídeo que eu achei muito interessante porque dá a diferença de que é um bike fit de um atleta profissional, um atleta amador, o que eles estão buscando e um pouquinho também de curiosidade sobre o Miguel Hidalgo, sobre o mundo do bike fit. Antes de seguir para o vídeo, já falar, a gente tem um outro vídeo com o Rianho aqui, falando sobre bike fit, que a gente gravou há bastante tempo. Vou deixar aqui quem não viu, ficou bem legal na época. A gente acompanhou o Rianho fazendo fit num atleta e agora a gente volta, agora reagindo, ele está voltando a fazer conteúdo, então já agradecer o Rianho, ter autorizado a gente fazer o react aqui. Falei para ele que faria o react do vídeo dele, ele ficou super feliz. Então vou deixar o link, né, do conteúdo original para vocês assistirem completo também. E, enfim, deixar também as redes sociais aqui do Rianho para vocês procurarem quem quiser fazer um bike fit aí. Meu amigo Rianho, que em breve estará também no MT Cash. Beleza? Antes de seguir para o episódio, falar dos nossos patrocinadores. Não estou vendo aqui no rodapé aqui todos os nossos patrocinadores. Então, passar rapidinho para a gente ir direto ao assunto. Então, a gente tem a Felt, a One, a Blue Seven, a Feed Zone, a Plant Power, a Outlive e agora a Rosa V. Todos estão aqui para vocês. O link está aqui embaixo com todos os descontos, né? Todos os cupons de descontos. Também tem o link do MT de desconto. Vocês encontram não só esse, como outros parceiros de cupom do Mundo Tri. E também, se você curte nosso conteúdo, vocês podem ser membro do nosso canal. Do lado do botão inscrito, tem o botão Seja Membro. Ali vocês vão ver todos os benefícios que o membro do nosso canal tem. E nossos membros aí sempre veem esses vídeos antes, sabe, das coisas antes de todo mundo. Então, isso já é um mais dos benefícios dos membros e apenas um gelzinho por mês. Vocês ajudam muito o Mundo Tri a fazer cada vez mais conteúdo para vocês. Lembrando que no iPhone não aparece esse botão, então a gente deixa aqui embaixo para facilitar a sua vida, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos para o react do vídeo de Fernando Rianho fitando Miguel Hidalgo e suas duas bicicletas. Bom, Fernando Rianho falando aqui, fisioterapeuta, especialista na análise de posicionamento do ciclismo, né, no bike fit. E hoje a gente vai estar recebendo um atleta profissional do Brasil. Então, aqui ele se apresentando, o Fernando Rian, fisioterapeuta, bike fitter aí há várias décadas e grande amigo também, já fiz vários fits com o Rianho, então aconselho. Não, isso aqui não é um publi, tá, galera? Então vamos lá. Que acabou de entrar numa das principais equipes do triatlon profissional, que é o BMC Pro Team. Então ele fala aqui sobre um pouquinho do histórico do Miguel, né, do que eles vão fazer ali, né, do conteúdo. Ao longo dos anos com ele. Então, principalmente na bicicleta, na road bike, né, na bicicleta de estrada, que ele compete as etapas da WTCS mundo afora, já é uma posição que ele já está muito acostumado, muito adaptado. Ele tem muita. Então ele fala um pouquinho sobre as características, né? Então aqui ele vai fazer o bike fit duas bikes do Miguel, tanto a Road quanto a TT, tá? O Miguel pertence, agora é atleta do time de fábrica da BMC, então ele tem todos os lançamentos, tem tudo que precisa da marca, então precisa do cockpit diferente, ele consegue pedir direto, então direto com a fábrica, tudo do bom e do melhor e principalmente o que é pro Miguel. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui no desenrolar. Então ele fez o fit das duas bikes, tá? Horas de treinamento nela. Mas ele também vai trazer a bicicleta de triatlon, já que esse ano ele vai estrear na meia distância, vamos dizer, na longa distância, né? E aí ele fala, né, sobre a estreia na meia distância e tal, que o Miguel ia estrear, então por isso esse vídeo foi feito antes de Brasília, e que na Road eles fariam pequenos ajustes, mas que os ajustes maiores, a previsão é de fazer mais na TT. Eu quero fazer um adendo aqui, você está vendo o vídeo, no lado direito aqui tem um negócio ali, uma bicicleta meio desmontada ali, chamada Retool, né, que na verdade não é uma bicicleta, né, tem só, simula uma bicicleta, mas não tem o quadro fechado ali. O que é isso? Então já eu já falei sobre o bike fit prévio, preventivo, tá? Eu não sei se o nome é esse, tá, Rian? Desculpa, mas você quer fazer um bike fit, você quer saber se a bike, pô, eu quero comprar uma Felt, Gabriel, como é que eu faço? Será que vai ficar boa para mim? Você pode ir no seu bike fitter, acho que não são todos que tem, né? Esse aqui do sistema da Retool e tal. Você vai lá, ele vai te posicionar nessa bike, vai ver o seu corpo, seu alongamento, tudo, como você fica. E aqui você faz um mapeamento, digamos assim, do teu corpo e vai cruzar isso com a base de dados do Retool para falar, ó, Gabriel, a Felt e a X fica boa em você porque cabe legal, a gente vai precisar fazer pouco ajuste. Ou a outra marca X, ó, essa não vai dar porque você vai ter que trocar tanta peça nela que você vai comprar quase outra bike porque não cabe, você não tem um alongamento suficiente ou você tem muito alongamento, sabe? Então isso aqui é muito legal para você que está pensando em comprar uma bike e não sabe se a bike vai caber ou não em você. Por que eu falo isso? Quando eu fiz o review da minha Felt, eu falei muito sobre isso. Eu tinha uma Trek, Speed Concept 2.0, e eu sempre tive problema em me encaixar naquela bike. Eu teria que comprar várias peças para me encaixar.
E eu comprei sem ter feito. Eu já tinha feito esse primeiro retool lá atrás, antes de comprar minha primeira TT. Mas quando depois de velho, você vai ficando teimoso, resolvi comprar sem fazer isso. E eu nunca me encaixei tanto na bike. A bike não é ruim, só não era pro meu corpo, né? Já o da Felt deu super certo. Então tá aqui uma sugestão. Agora vamos lá. Ele fala aqui do Miguel, tá vendo? Né, de posicionamento, mas a gente estava muito bem encaixado. Hoje, com a bicicleta nova, é muito interessante porque Ele fala que, né, que o Miguel ele ia fazer, quem não lembra, ele ia fazer o 70.3 do Bahrein ano passado e acabou não fazendo, acho que Bahrein, e ele acabou ficando doente, então não fez, ele tinha pego uma bike TT emprestada, agora ele tem a dele, então ele pode botar para ele, só que é importante que ele tinha já vários fits do Miguel, então tinha dados do Miguel, ele conseguiu jogar isso ali no sistema para já chegar num ponto muito mais avançado, e até quando o Miguel pega alguma bike, ele já consegue partir dos dados que ele tem com o Rianho. a gente está com uma bicicleta com uma geometria mais ajustável, uma bicicleta que a gente consegue alongar mais à frente, consegue melhorar o posicionamento do selim com um posicionamento um pouco mais avançado, a gente trabalhar com um quadril um pouco mais aberto. Então vamos ver agora como que o Miguel vai ficar no novo posicionamento nas duas novas bicicletas. Então isso vai ser muito legal hoje, né? Ele fala, né? Então, agora, né, por ele fazer parte do BMC Team, ele consegue pegar uma bicicleta muito mais ajustada para o corpo do Miguel, com o cockpit que o Miguel precisa. O Miguel, por ser atleta profissional, ele consegue, já tem mais tempo ali de bike, tem alongamento suficiente também, mobilidade suficiente. Então, para eles poderem mexer, trabalhar o quadril de uma forma diferente. Então, é muito legal também essa especificidade do atleta, né? Deixar aqui rolando um Por que é pouquinho. legal a gente trabalhar com um atleta profissional e a gente tem que entender também como atleta amador, tanto eu como profissional trabalhando com um atleta amador, seja um amador de elite, por assim dizer, um amador que está começando, que não tem uma vivência esportiva, seja no triatlon, no ciclismo ou em outras modalidades, a gente tem que entender o objetivo de cada um, onde cada um tá, onde cada um quer E chegar. aí o O Rian atleta fala profissional, aqui ele tá ali. muito sobre o objetivo de cada atleta. Então, até quando você vai fazer seu bike fit, por exemplo, eu não sou um cara tão alongado e eu não passo tanto tempo na bike quanto atleta profissional. Então não adianta eu chegar e falar, Rian, ó, faz para mim igual você fez com o Miguel. Primeiro, não tem alongamento do Miguel, não tem o histórico do Miguel, é capaz de eu me estrupiar inteiro, não vão alcançar a posição, não tem nem a idade do Miguel, né? Vamos ser sinceros, já estou ficando velho. Então, assim, qual é o objetivo do atleta? Por quê? O atleta profissional, o objetivo dele é ser o mais rápido possível. O amador também é, Gabriel? Só que assim, o atleta profissional, ele vai ficar muito menos tempo na bike do que você, atleta amador, e ele consegue ficar mais. Então, por isso já muda. E talvez uma posição muito agressiva para quem é um atleta amador não vai dar certo, porque você não tem um alongamento, você não tem o tempo para treinar que um atleta profissional tem para acostumar com a posição. Então, buscar o seu conforto, também o seu objetivo dentro do esporte é muito importante. Então, você está disposto, vai conseguir botar uma mobilidade 2, 3 vezes na semana para poder melhorar e ficar na posição mais agressiva? Sendo um atleta amador que trabalha CLT ali 8 horas por dia, não sei o quê, você consegue colocar mais uma modalidade dentro do seu planejamento? Então, é um pouco disso de entender também os objetivos do atleta, independente de onde o atleta queira chegar, tá? Para ganhar, para ir o melhor possível numa prova, para ganhar o dinheiro dele, para ganhar o ganha-pão dele, seja com patrocínio, seja com a equipe, por aí vai, né? Então a gente tem que entender essas limitações que desde um atleta profissional tem e desde o atleta amador tem. Afinal, o atleta amador trabalha 8, 10, 12 horas por dia e quer Foi fazer um pouco 2, do que eu 3 períodos de falei treino aqui muitas agora. vezes. Então, beleza. Aí ele fala aqui, ó, vamos avançar um pouquinho mais. Tá. Muito acima dos 250 watts no caso de um atleta masculino. Um atleta profissional já tá falando E assim, aí ó, no bem terminado. Bike Fit, ele fala, ele tá testando o Miguel em ritmo de prova. Por quê? Galera, quando você tá, vamos lá, pega o teu treino no dia a dia. Você tá no teu Z1 lá com teus amigos, você tá de boa, às vezes você tá até fora do clipe, tá ali ou tá de boa. Quando você tá começando a fazer força para no ritmo de prova, tua tensão de braço muda, tua posição muda, é um estresse diferente. Daqui a pouco assim, pô, vou fazer 90K, né, num meio, por exemplo. Cara, como é que eu mantenho essa posição que seja 2 horas e meia para o atleta amador ali, 3 horas, vai até 3 horas para o atleta amador? Isso vai mudando. Então, assim, é muito diferente a posição a 200 watts do que é a 150 watts. Você vai fazer diferença, vai tensionar diferente. Então, aqui, ele faz o teste com o Miguel. Ele está falando o número aqui, 250 watts, por exemplo, que deve ser uma potência de meio iron do Miguel. De 70.3 deve ser, chutaria 280, 300 watts, talvez. O Miguel é um cara. Vou chutar por aí, tá? Então, assim, a importância também de no fit estar dentro de uma zona próxima do que o atleta vai fazer na prova, para testar como é que vai ser, meio. Tipo, então, você sai ofegante, já fez fit, sabe? Você vai sair ofegante ali, porque não é que você vai ficar 3 horas pedalando, mas você vai ficar direcionando ali. Você quer ver o atleta como ele vai ficar num desconforto próximo ao que ele tem na prova. Para 290, 300, 310 watts de potência normalizada. Muitas vezes um atleta amador não consegue segurar isso por 1 hora, enquanto o profissional vai segurar às vezes por 4, 5 horas, dependendo de uma prova, ele não vai ter um Ironman de atleta profissional.
E ele fala sobre isso, né? O atleta profissional às vezes vai passar, por exemplo, num Ironman abaixo de 4 horas e meia, abaixo de 4 horas e 20 hoje, pelo menos. E um atleta amador, 4 horas bom, 4 horas e 40, 5 horas, 6 horas. Então, imagina a mesma posição. Você não vai aguentar ao mesmo tempo que o cara não precisa aguentar aquela posição tanto tempo que você aguenta, né? Então, essas características são bem diferentes, né? Então ele fala aqui, né, sobre as características físicas individuais, quantidade de treinamento e também a potência, né, do atleta ali de Profissional prova. com 5 horas, né? Essa prova sempre está em torno de 4 horas e meia para baixo. A gente só está vendo esse tipo de número hoje em dia. Né? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Características físicas, individuais, quantidade de treinamento, dados de potência. Então, durante o fit de um atleta profissional, a gente vai estar trabalhando com números de potência aqui no rolo muito próximos do que ele vai trabalhar na prova, num treino, da performance dele. Então é isso. Ele fala das individualidades aqui, né? Então, características físicas individuais, quantidade de treinamento e a potência, dados de potência e tudo do atleta, tá? E aí ele fala aqui no 3:48, cadê? Na sua frente. Então, isso é muito legal dessa diferença e a gente tem que entender características físicas, característica da prova, ele vai passar muito menos tempo em cima da bicicleta. Então a gente consegue chegar, além de ele estar gerando mais potência, quando você está gerando mais potência, você tem maior ativação muscular. E então fala, né, da diferença entre o teste aqui, ele cita exemplo de 300 watts e 180 watts. Aqui nos 4 minutos, aqui ele fala, né, gerar mais potência significa menos tempo na bike, mais ativação muscular, mais tempo fazendo força na musculatura do que apenas sustentando o peso. Então, um ponto importante, que às vezes a gente está numa potência de 70,3 ali, vamos dizer assim, e a gente, como atleta amador, né, tô falando da galera meio pelotão, né, como ali, tipo, não tô falando da galera que tá competindo. A gente vai buscar ou um pace mais confortável para poder correr depois uma maratona no Ironman ou correr uma meia maratona. Então, quem não está competindo, muitas vezes está ali mais sustentando o peso do que fazendo muita força, é o que eu quero dizer aqui. Então, isso trabalha diferente, uma ativação muscular diferente. E isso faz diferença no fit do atleta, importante aqui também. Então não é só chegar e botar uma ergonomia da bike, né? É levar todos esses fatores em consideração. A gente consegue ficar muito mais tempo fazendo força, se sustentando na musculatura, do que sustentando só Tá soltando bonita peso. essa posição do Miguel Steak aqui, ficou bem legal de frente, né, O galera? atleta profissional vai soltar menos o peso na bicicleta, vai se preparar melhor para isso e Beleza. Então ele fala, e acho que chega nessa vai ponto na hora de conta. fazer seu bike fit. Não adianta a gente querer só copiar a posição do atleta profissional. Você fala, caramba, é bonita a posição. Caramba, tá funcionando, ele tá andando rápido. Tá funcionando para ele. Ele fala aqui, né? Tá funcionando para ele, né? E acho que o importante é isso, galera. Vamos pensar, pô, vamos pegar Brasília, por exemplo. Miguel fez 1 hora e 52. Os atletas amadores ali da ponta, 2 horas e 4, se eu não me engano. Então já tem, vamos botar pelo menos 10 minutos, 10, 12 minutos ali para a galera de trás. É, E assim, mais, então, ficar 10 minutos a menos faz diferença. Ele fez muito mais força, é óbvio. Ele está acostumado com essa força. Mas é o tempo que você vai ficar na bike. Então, esse desconforto, você tem que achar, digamos, um conforto no desconforto, tá? Eu vou pular aqui para frente agora, que no 5:46 ele fala muito sobre escolhas de guidão. Achei isso muito legal. Posição já estava uma posição muito interessante. Mexemos alguns detalhes, isso que é legal, essa bike tem um guidão diferenciado para os atletas, ela tem um guidão que ele vem mais avançado aqui, a gente acabou pegando uma frente a Point 66, né, da Direct to Zero, que é muito ajustável, tem uma base que a gente consegue fechar mais, o Miguel Então, ó, ele fala, o Miguel, por ser atleta de fábrica, ele pôde escolher as coisas. Então, assim, o que eu imagino que seja a triangulação, depois o Miguel, o Rianho, se virem aqui o React, quiserem falar sobre. Mas o Miguel deve ligar para o Rian, ô Rian, eu tô com essas 3 opções de cockpit, qual que eu pego? Ó, não, o Rian vai ver, olha, cara, pelos dados que você tem, ele fala aqui de mobilidade escapular, então o Miguel consegue ficar muito fechado aqui, o que, pô, eu tô fazendo isso aqui já agora. Se eu fechar demais o meu cotovelo aqui, já tá me pegando aqui, eu não tenho essa mobilidade toda que o Miguel tem, talvez você que esteja me ouvindo aqui tenha mais. Então, assim, a coisa nesse altíssimo nível é desse jeito. Então, assim, o Miguel deve falar, cara, qual que eu pego? Não, pega esse aqui, que esse aqui é o melhor, a gente vai ajustar assim, a gente consegue angular assado, mas você já cabe aqui melhor, esse aqui você não cabe, esse aqui a gente consegue. Então, achei bem interessante. E essa triangulação também, a preocupação do Miguel de estar na ele ponta. consegue trabalhar com o aerobar dele muito fechado com essa mobilidade de escápula, então isso ajuda a gente, ajudou a gente a ficar fechado, posicionamento de garrafa, tudo a gente conseguiu dar um ajuste mais fino ainda, numa posição que ele já estava conseguindo rodar muito bem, apesar de ser um cara que não está acostumado a rodar com a bike de triatlo. E aí o Miguel até fala que ele tinha tipo 30 horas de treino com bike de triatlo antes desse bike fit. Então é muito pouco tempo na bike de triatlo, né? Ele tava muito na bike road. Ele fala dessa mobilidade. Aí é uma coisa importante.
Porque às vezes a gente fala, pô, eu quero, eu consigo, eu vou fazer, eu quero ficar aqui fechadão, tal. Cara, se isso te incomodar, você vai sair da posição, você vai arquear mais, você vai super compensar em algum outro lugar do corpo. Ou não sei se super compensar, você vai compensar em algum outro lugar do corpo e às vezes dá cagada. Então você tem que achar o teu conforto, né, dentro da posição que vai te permitir chegar, é, treinar, mas ter algum conforto nisso aqui, né? Isso aqui a gente está falando do fit do Miguel, que é atleta profissional. Ele tem que ter mais. Miguel tem mais que se lascar, né, Miguel? Ele tem que ficar numa posição que seja rápida. Lógico, ele vai ter que achar um conforto nisso, um mínimo de conforto, mas ele não está ali para estar confortável, está ali para estar rápido. Ele vai se adequar, vai adaptar, vai treinar para ficar cada vez mais rápido. A gente, como atleta amador, cara, muitas vezes a maioria quer completar a prova, sair depois está de boa, não está todo empenado, né? né? Se você pensar, você rodou Então eu falo esse argumento é muito legal aqui sobre essa conversa deles aqui sobre o tempo de bike do Miguel. aqui, mais ou menos 11, 12 milímetros, o selinho foi avançado, a gente subiu em torno de 3 milímetros e meio e avançamos o aerobar mais 1 centímetro. A gente conseguiu deixar ele numa posição. Vamos ver agora o feedback com os treinos. Aí, olha, ele falou que subiu o selinho uns 3 milímetros, avançou em 11 milímetros também o selim e avançou a aerobar em 1 centímetro, tá? O legal, então eles acharam uma posição primeiro e depois eles vão começar a mexer nas garrafas. Então vão achar, vocês já viram também quando eu falei sobre do túnel de vento, que eu fiz um react sobre isso, a gente falou sobre isso, né? Aqui não é o túnel de vento, mas aqui já dá para, assim, acharam uma posição, e dentro dessa posição vamos ver onde é que a gente adequa as coisas, tá? Esse CDA dele é interessante, pede posicionamento de garrafa pra gente entender. Mas estamos numa posição que ele vai conseguir, como a gente estava fazendo os testes aqui com uma potência razoável, não vamos falar de número aqui, né? Aí ele fala aqui sobre CDA, né? Que então, assim, ele não tem o parâmetro do CDA, que é basicamente o arrasto aerodinâmico, né, do atleta. Então ele não consegue, então ele vai botar a garrafa onde, como o Ryan faz bike fit, então ele sabe, ele estuda, ele vê, mas o túnel de vento é o que tira a prova dos 9, né? Mas ali agora vai posicionar, mas não dá para estimar um CDA ali só por essas mudanças que eles fizeram. Não sabe o que é CDA? Pergunta aqui que eu respondo também. Aqui eles estão batendo papo também, deixa eu ver o que o meu tá falando. Bem significativa na road. Na TT eu já foi por meio que sorte, eu já consegui. O Miguel falou que gosta mais de andar na TT. Perdão, deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Peraí. Foi na road, acho que eu consegui ganhar uma abertura de quadril bem significativa na road. Na TT eu já foi por meio que sorte, eu já consegui ajustar o fit sozinho com as medidas que eu estava mais próximo. Na road estava tendo maior dificuldade, eu fiquei um mês rodando sem fit. Ele tá falando um pouquinho das mudanças, então na hold ele falou que ganhou abertura de quadril, então botou o shifter, né, o trocador de marcha mais alto e que isso ajuda no conforto dele. Então foram mudanças que ele fizeram na bike road, tá? E aí ele fala, peraí. Com as duas bikes, mais alto, que ajuda bastante no conforto, mas a TT, principalmente por causa do pé de velo 65, eu acho que tá mais prazeroso pedalar na TT até do Que ele tava gostando de andar mais na TT, porque tá com pé de vela 165 e que pra ele tá melhor e tal, ele não tava gostando, aí o Rian até tira sarro dele aqui. na road. Olha lá, isso é uma posição nova pro garoto, não tá acostumado. 30 horas só de posição de TT na vida e já tá gostando mais de andar na TT do que na road. Vamos ver o que vai dar isso aí. Aí tira a onda aqui e tal. E aí o Miguel até fala sobre. Ó, é impressionante também, o atleta treina muito, conhece muito, né? Ele fala, isso aqui achei a frase Na minha bem. bike, se alguém mexer 1 milímetro na minha bike, eu sinto. É sério mesmo. Isso é muito legal, o Miguel é um cara muito criterioso. Se, Ele fala que se mexer 1 milímetro na minha bike, eu sinto. Então, tá acostumado, né? Horas e horas e horas de pedal, ele já sabe. Ele até fala, relata aqui. se mexe 1 milímetro na minha bike, eu sinto. A minha bike antiga, que agora em cima da bike nova, eu não preciso tirar o canote, né? Mas assim, na minha bike antiga, eu tinha que tirar o canote pra viajar. Ele fala que leva a ferramenta, às vezes ele vai. Que ele fala, né? Que no case novo ele não precisa desmontar o canote, mas no antigo ele precisava. E às vezes ficava um milímetrozinho ali fora, ele levava a ferramenta e ia ajustar, parava o pedal para ajustar. Então, o cara que fica bem, tem bastante, bem criterioso com a bike dele. Pessoal, quando você já tem o seu bike fit feito, quando você consegue ter uma ferramenta que digitaliza essas medidas, você tá na sua posição confortável e você tem esses dados, como aconteceu com o Miguel Hidalgo, a gente fez uma E aqui ele fala uma coisa bem legal, que é o seguinte: eu já fiz o bike fit, por exemplo, como eu falei com o Rianho. Se eu chegar lá agora e botar meu nome, ele vai ter todos os meus dados, todos os fits que a gente já fez, o que já mudou, o que evoluiu, o que não evoluiu, o que regrediu. E qual é a importância disso? Primeiro, você tem uma sequência dentro do fit, então você comprar uma outra bike ou ir atualizando a sua posição de tempos em tempos, né? Outra coisa é o que ele fala, por exemplo, você vai viajar.
Aí você, pô, vou viajar, não sei o que, quero alugar uma bike em algum lugar. Se você tiver já seus dados de fit, você pode mandar para a loja, fala, cara, ó, eu tenho aqui minha altura de selim, o canote que eu gosto, perdão, a altura do canote, tem algum selim próximo do que eu uso, a altura da mesa, e não sei o que. Então você consegue repassar isso aí, você vai ter um conforto na hora de pedalar lá. E lembrando, assim, as lesões de pedal, exceto acidente, né? Mas lesão do pedal é muito por repetição. Mas assim, se você ficar na posição errada por muito tempo, vai machucar. Então, às vezes, você, pô, vou, sei lá, quero ir pra Europa, não quero levar minha, não tenho uma bike road, vou alugar uma bike road lá. Pô, pega a tua posição da TT, pelo menos de altura ali, ele já consegue estimar alguma coisa para você chegar lá e ter o mínimo de conforto. Então, é importante esses dados do Bike Fit para você transferir ou transferir para outra bike. Então, pô, cheguei, tô viajando, vou comprar uma outra bike, ou pô, beleza, a Felt me mandou a bike, agora eu tenho. Eu comprei minha Felt e tal, quero pegar meus dados de uma e transformar na outra. Você consegue fazer até a distância, né? Eu mudei de cidade, não consigo ir a São Paulo ver o Rianho, dentro consegue mandar os dados e ajustar isso aí, mas bem legal. Aqui no minuto 11 ele fala sobre. Nova, a gente já tinha uma margem de opções quase que infinitas. Qualquer cockpit que a bicicleta, que a marca produz, ele teria acesso. A gente conseguiu ir atrás do tamanho adequado de quadro, do tamanho adequado de cockpit, e ele já estava quase no posicionamento adequado dele, mesmo sem a gente sem ele ter conseguido vir aqui no estúdio previamente. Então ele fala sobre as escolhas, né? Então eles tiveram a opção de tamanho de quadro, de tamanho de cockpit e tudo. Então às vezes o atleta vai. Aí outra importância dos dados, ele consegue testar, ele tem os dados do Miguel. Aí Miguel fala, eu tenho uma, sei lá, uma 52 ou uma 54 ou uma 56. E, cara, pela minha altura deveria ser 56. Mas o que você acha, Rian? Tudo, isso aqui é tudo fictício, tá? Eu tô querendo na minha cabeça. Assim. E aí fala, não, cara, acho que pela sua altura, mas com esse cockpit eu consigo avançar aqui e tal. Pega uma 54 que você vai ficar mais encaixado na bike e a gente ganha espaço, por exemplo, num cockpit. Ou não, pega uma 56 que vai ficar mais alongado, enfim. Então esse é o tipo de coisa que a gente está falando aqui do altíssimo rendimento. Mas das preocupações para o atleta andar mais e também o que você tem hoje de opção dentro do mundo das bike, né? Que isso mudou bastante desde o primeiro bike fit que eu fiz com meu amigo Fernando Riani. Para poder ajustar as bicicletas. Tínhamos os dados perfeitos da última posição dele, sabíamos onde a gente queria chegar, então já colocamos um cockpit mais adequado e ele já estava basicamente muito confortável na bicicleta, conseguindo gerar os números que ele já vinha gerando nos treinos com uma bike que já vinha há muitos anos. Né? Então isso é muito legal de você ter suas medidas. Bom, é legal, né? Legal saber, principalmente quando a gente vê um atleta, a gente tem pouco atleta no Brasil que trabalha para o time da fábrica, né? De uma marca, então assim, ele tem direto a tudo que está saindo da fábrica mesmo, isso é diferente. Então ele consegue ter os produtos exatamente como ele quer. Os primeiros lançamentos vão para eles, né? Para os atletas. Ele, Antônio Benito Lopes, acho que a Laura Madison também está na equipe. Então é bem diferente e legal entender também. Que ponto, então, assim, ele tá numa bike road que ele já anda há muito tempo, mas ele já fez o fit sozinho, mas até teve ajuste. Então, ainda tem coisa que ele quer melhorar na bike road, que já é a que ele anda há muito tempo, né? Já é a que tá mais acostumado. Na TT, então, que ele tá começando a andar de TT agora, imagina o tanto que ele ainda tem para ganhar de posição, de alongamento, de posição de garrafa, de CJ, né? De arrasto é, aerodinâmico. E lembrando que foi com essa bike e esse ajuste que ele foi para Brasília e fez um 5.2, né? Então, não sei se exatamente esse ajuste, teve alguma outra mudança depois, mas muito ali do que foi feito aí deu um 5.2 em Brasília, né? Então, acho que deu bom, acho que o CJ tá top da bike, né? Beleza? Então, react aqui do Bike Fit de Miguel Hidalgo com meu amigo Fernando Rian. Eu vou deixar, como eu falei, o vídeo original aqui para vocês verem, conhecerem um pouco mais. E bom também a gente fazer react de conteúdo de atleta brasileiro, né? Então, acho legal também a gente ter. Isso aqui a gente já fez muito do Sam Laidlow, Martin Van Riel, já fizemos do Lionel Sanders duas vezes, acho já, né? Então, bom também trazer um brasileiro aí pro nosso React. Fechou? Bom, espero que tenham gostado. Comenta aí se vocês gostaram e o que vocês querem ver aqui no Mundo Tri. E é isso. Boa semana e bons treinos para vocês.